14 horas e 40 minutos, com 10 minutos de atraso, graças ao Fernando Poi, lá de Guarulhos, que ele fala que é a Vivo, que caiu até o trilho. Vai ver que é o Tatuzão que está passando lá para abrir o trem lá para Guarulhos, vai saber. Muito bem-vindo, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, mas traz também a medicina tibetana, a ayurvédica, até a medicina indígena, né? E liga tudo o que existe desse passado nessa medicina ancestral, nessa medicina raiz, nessa medicina pura, com o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias integrativas e etc. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da Vivo, da NET, desculpe, no canal 508 HD da Vivo, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e também pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, que a partir de agora teremos 1 hora de programação. Eu espero que o Lucas me marque aqui em breve. Eu acompanharei por aqui as perguntas, dúvidas e sugestões dos internautas e dos telespectadores. Teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente essa primeira meia hora é reprisada às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. O Salutes, eu lembro que também é apresentado às segundas-feiras na AltV, a partir das 12 horas e 30 minutos, a partir do 12h30. A AltV, para quem não sabe, é a primeira TV da internet e também é transmitida pela minha página do Facebook, que é João Carlos Baldan. Quem não me conhece, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, entidade onde eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade com pós-graduação em título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, do Hospital das Clínicas. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, fiz pós-graduação também em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e o curso de extensão universitária que vai ganhar agora a chancela de curso de pós-graduação em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, cannabis, vamos acender um debate sobre esse assunto tão polêmico, entre aspas, né? Porque aqui no Brasil tudo que cura, que trata, que dá benefício para a população, sempre é polêmico, né? Tem várias coisas que acontecem aqui nesse país que cria-se uma polêmica, né? E a gente vai ver os resultados dessas práticas, a grande maioria delas tem ótimos resultados. A gente podia falar aqui da ozonoterapia, do melão de São Caetano, tem várias ervas que foram proibidas aí por uma entidade aí que cuida dessas coisas. E a cannabis vira e mexe, cria-se alguns conceitos polêmicos e etc. Hoje nós vamos falar de cannabis, vamos falar de dor crônica, e eu tenho o prazer de receber o Dr. Benedito Cajá, que é médico, cirurgião geral, com especialização em cirurgia plástica, e também há 3 anos se dedica à medicina integrativa. Vai falar também do importante simpósio internacional que vai acontecer aqui no Brasil para tratar desse assunto cannabis, né? Muito boa tarde, doutor Benedito Cajá. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos Salutes. Boa tarde. Muito agradecido pelo convite, Baldão. E então vamos falar um pouquinho sobre cannabis hoje, né? E dor crônica também. E aproveitar e falar do nosso evento aí, do Simpósio Internacional de Cannabis Medicinal e de Dor Crônica. Antes de tudo, doutor Benedito, eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouco da sua trajetória, né? Quer dizer, como é que o senhor
fez medicina, como é que se dedicou a essa profissão que ainda hoje, né, se fala que é uma visão um tanto quanto romântica, mas tem um pouco isso sim do sacerdócio, né? A gente que trabalha com saúde tem que ter um amor pela profissão, um amor pelos pacientes, compartilhar aquela vivência da dor do paciente, buscando uma melhora de qualidade de vida e bem-estar dentro de uma estrutura que o paciente geralmente nos traz. Conta um pouco da tua trajetória, desde quando começou a decidir a ser médico e a formação em cirurgia geral, por exemplo. Então, a minha história começa lá em Itajubá, no ano de 1991, que eu entrei na Faculdade de Medicina de Itajubá. Já queria ser médico desde pequeno? Não, eu acredito que eu resolvi ser médico a partir do momento que eu tive um irmão, o William. Ele era portador de paralisia cerebral. Então, inconscientemente, eu acredito que eu tinha vontade de curá-lo, né? Então, por isso surgiu a necessidade de ser médico. E eu, naquela época, eu já percebia que os médicos convencionais não tinham uma visão mais humanística, né? Era aquela visão mais puramente assim, ele tem problema mental, não então tem solução. Não tem solução, é esse que vai ser a trajetória dele, vai viver pouco porque não tem musculatura. Então aquilo para mim era uma coisa que não concebia, embora eu era novo, né, 14 anos, mas eu ficava pensando, poxa vida, não é possível que seja só isso, né? E então hoje eu só tenho que agradecer a vinda desse anjo na minha família, porque foi a partir dele que a gente praticamente virou gente, né? Eu falo isso para minha mãe e ele é um anjo, tanto é que hoje também eu sou casado com uma fisioterapeuta por conta dele, porque ele fazia fisioterapia na PAI, e como era só 2 vezes por semana, eu achava que aquilo era muito pouco para poder estar ajudando na trajetória dele. E eu resolvi contratar a fisioterapeuta que trabalhava lá, que porventura depois se tornou minha esposa. Contratou e casou, é Contratei isso? e casei. E o seu irmão viveu quantos anos? Meu irmãozinho viveu durante 23 anos. Infelizmente, na época do inverno, tinha muito problema de pneumonia, resfriado, e acabou culminando no falecimento dele. Mas até então já tinha sido médico, já tinha ajudado bastante também. Então eu formei em 1996 e meu irmão faleceu em 2003. Então, assim, para quem achava que fosse viver pouco, ele viveu bastante, graças a Deus. E num lar com muito amor. Graças a Deus, muito bem. Estou compartilhando aqui o nosso vídeo, nossa transmissão aqui. Inclusive vou compartilhar no nosso grupo. Vocês podem comentar na sala de vídeo aqui, críticas, sugestões, perguntas e etc. Bom, aí você fez a faculdade lá em Itajubá e decidiu pela cirurgia geral. Como e por quê, doutor? Então, como eu sempre gostei dessa parte de estética, de ver também a questão de autoestima, levantar a moral das pessoas, eu resolvi fazer cirurgia pensando na cirurgia plástica. Mas a gente sabe que no Brasil a questão de pós-graduação, de residência, é complicado porque forma muita gente, mas não tem número suficiente para especialização. E acabou que eu venho de família humilde também, acabei, quando terminou a cirurgia geral, infelizmente não deu para continuar fazendo cirurgia plástica, acabei optando por trabalhar, e nesse intervalo eu acabei conhecendo também outras práticas também, acabou que eu fiz pós-graduação em medicina estética, depois fiz pós-graduação também em ortomolecular. Então acabou que, na verdade, a cirurgia plástica para mim, ela era assim, um objetivo, mas que no fundo eu gostava mesmo da parte estética, não da parte reparadora. Daí surgiu essa necessidade de estar complementando com outros cursos. Eu quero, a Angélica Rodrigues está assinando para a gente, Ricardo de Mello, Cacur Ciuf, Eliana de Souza, Fabrício Ezra Capelletti. Entraram, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nossa pauta é a cannabis. Vamos acender o debate sobre este tema do ponto de vista mais humanístico e real, né? Um pouco importando pela questão legal. É como se ficou o coronavírus, está todo mundo absurdamente louco por causa do coronavírus, e não tem fábrica de vírus, né? O H1N1 se faz uma mutaçãozinha, vira um outro tipo de vírus, mas não é criação, não tem fábrica de criação de vírus que vão nascendo e etc. E depois é impossível conter a expansão do vírus na atmosfera do planeta, né? Eles não têm passagem, não têm passaporte, não passam na alfândega, mas se espalham pela atmosfera no mundo em questão de horas. É uma papagaiada que se fala de que não chegou porque a área está restrita, porque está limpa. Não existe área limpa. Isso é uma bobagem, uma grande bobagem. Então hoje nós estamos entrevistando o Dr. Cajá,
que está falando, vai falar sobre a cannabis, está falando um pouco da sua trajetória, formado na Faculdade de Medicina de Itajubá, fez cirurgia geral, cirurgia estética, e aí virou gente, né? Sim. Fez medicina integrativa, ortomolecular e medicina integrativa. Então, antes da integrativa, eu ainda fui professor na faculdade lá de Itajubá, na universidade, dava aula nos cursos de fisioterapia, nutrição, farmácia, educação física também a gente tinha algum contato. Então, daí que eu tive essa ideia de trabalhar em multidisciplinaridade. Então, sempre eu dava chance para os meus ex-alunos. Então, por isso que eu falo que a medicina integrativa, na verdade, recebeu esse nome agora, mas eu me considero um médico integrativo desde o início. Porque eu sempre vi uma visão humanística, uma visão do integral. Eu nunca fui um médico, por exemplo, que preocupava simplesmente com a doença, mas em si com o ser humano. O paciente, né? Essa abordagem é bem diferente, né, doutor Cajá? É muito diferente. Bem diferente, porque se fala muito, eu vi até recentemente um vídeo da doutora Marta Tovolanoy, que é da Fisioquant, e eu tive muitas aulas com a doutora Marta, é uma amiga, uma médica de Campinas e tal, e ela estava falando exatamente o que a gente defende há anos, né? A diferença da medicina alopática e da medicina integrativa, que a gente não vê a sintomatologia como um inimigo, vamos pegar os canhões, os rifles, e sim entender o paciente como um todo e fortalecer o paciente. Recentemente estava falando aqui sobre física quântica e acupuntura, e uma das pessoas, Dr. Neto, perguntou como é que a física quântica, a medicina chinesa, encara o coronavírus. E a gente estava falando exatamente na necessidade de fortalecer o sistema imunológico. E aí alguns comentários, né? Isso é um desserviço, porque cientistas estão... Enfim, a questão é que existe uma grande lona de um circo montado e a gente precisa acordar dessa matrix e ver a realidade. Concorda comigo? Concordo demais. E aí, então, essa questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que são duas técnicas diferentes, são duas abordagens diferentes, levam em conta que nós, integrativos, não achamos nada errado de colaborar com a alopatia, com a homeopatia, nada disso, né, doutor? Não tem nada excludente, né? Com certeza, não tem essa questão de alternativa, o que tem é uma complementariedade. A gente não vai jogar fora a medicina convencional por conta de que agora a gente está praticando uma medicina integrativa, uma medicina um pouco diferente. Verdade. Na verdade, eu acredito que a soma das duas é que vai trazer o benefício para o paciente. E assim como eu falava para os meus alunos da fisioterapia, da nutrição, que eles não têm que estar abaixo do médico, mas sempre ao lado do médico. Então, por isso que é importante a gente estudar, a gente sempre estar atualizado, para a gente poder trazer as coisas boas para o paciente como um todo. Né? O que é a ortomolecular e os seus estudos mais para frente, relativos à medicina integrativa, lhe trouxeram de abertura de mente, de experiência profissional, de ganho em tratamento com os seus pacientes, doutor Cajá? Então, na verdade, a medicina ortomolecular ou as práticas ortomoleculares, elas nada mais são do que a própria fisiologia do nosso organismo, né? Se a gente for estudar fisiologia, estudar bioquímica, a gente vai ver que a gente, na verdade, é o quê? 70% água, o restante composto por proteínas, por gorduras. Então, a ortomolecular, ela preza muito a reposição de nutrientes, de vitaminas, e hoje a gente está vendo aí que a importância da vitamina D3, da vitamina K2. A gente sabe hoje também que tanto para você poder ter uma ativação melhor da vitamina D3, você tem que também estar com níveis bons de vitamina A. Então, isso tudo a ortomolecular trouxe para a gente mais essa suplementação. Saber que o paciente precisa ter uma melhora da imunidade, a questão também da própria dieta, a questão da prática dos exercícios, ou seja, tudo complementando para a gente poder obter a saúde. Eu quero que o Ney entrou agora, Ruth Ferret, Nena Luiz, Valéria Paz Landim, Aglaia Rodrigues. Boa tarde, Aglaia Rodrigues, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência e participem aqui com a gente. Doutor, o senhor falou a vitamina D3, aliás, está marcado para o dia 20 de março. É 20 de março? Doutor Cícero Coimbra, nós vamos falar, aliás, tem 2 grandes programas que vão ser feitos sobre o coronavírus, sob protestos da minha parte. Eu vou dar muito palpite, obviamente, como todos os programas, em que a gente vai entrevistar o Dr. Alan Dutra e o Dr. Cícero Coimbra, falando da D3, da importância da D3 no sistema imunológico, e não é combate, né, mas no fortalecimento do sistema imunológico para se evitar a proliferação do chamado coronavírus.
Fale um pouquinho da D3. O senhor falou agora, doutor Cajá, sobre D3, sobre vitamina A e sobre vitamina K2. Vamos começar com esse casalzinho D3K2. Por que a importância desses um concomitante com o outro? Então, é importante a gente lembrar que a vitamina D3, ela vai se depositar, obviamente, no nosso organismo, né? Mas para ela poder, na verdade, ser ativa, a gente precisa da vitamina K2, que vai funcionar como se fosse um Uber. Uma enzima, como se fosse um catalisador. Um catalisador que vai, na verdade, ela vai direcionar para onde a gente precisa da vitamina D3. Então, sem o K2, você poderia ter, por exemplo, a formação de cálcio. Na verdade, esse cálcio, né, pode estar depositando, na verdade, em locais que não deveria. Por exemplo, nas artérias, poderia estar depositando nos órgãos, no fígado, na circulação de um modo geral, atrapalhando. Aí, quando você tem esses níveis de vitamina K2, além de funcionar como anti-inflamatório, né, vai acabar ajudando também ou você colocar o cálcio onde ele precisa estar, que é no osso. Aliás, o protocolo Coimbra, entre outras coisas, tem que ter uma dieta restrita em cálcio, até por conta retirada disso, do leite, né, por causa da deposição do cálcio. Não, o leite tem que tirar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Leite se tira de qualquer jeito, né? No consultório é absolutamente proibido leite, açúcar. O pessoal tem leite para tomar café. Não, proibido. Proibido. Vai tomar leite onde você quiser, aqui não. Mas especificamente quando repõe a vitamina D3, é obrigatório mais ainda. A retirada do leite, né, dos seus derivados. E como todo ser humano de consciência mínima, a D3 praticamente tem que ser tomada pelo menos 5.000 unidades internacionais, 5.000 Is por dia. Concorda com isso? Concordo, seria a dose mínima para você poder ter uma manutenção, porque infelizmente os laboratórios trazem como níveis bons níveis muito baixos, né, entre 20 e 30, e a gente sabe que esses níveis são insuficientes para a gente poder ter os benefícios da vitamina D3, a gente já sabe que questão de hipertensão, controle de hipertensão arterial, controle do diabetes, no caso, prevenção de Alzheimer, mal de Parkinson, na gestante a gente sabe também os trabalhos mostrando aí melhora na questão de evitar parto cesáreo, né, ruptura de útero. Na verdade, melhora também a questão dos partos prematuros, evitando parto prematuro, a criança nasce com um peso melhor, né? Então, assim, a vitamina D3 hoje é fundamental e a gente tem que fazer com que esses níveis sanguíneos estejam acima de 50, pelo menos. Doutor Benedito Cajá, o senhor como médico, com a sua história, como professor de medicina, eu tenho meu filhote é ortopedista, é cirurgião mesmo, fura. Eu brinco que ele é meio funileiro, né? Fura, põe placa, martelo, prego, parafuso. E a gente vê a formação dos médicos de uma maneira geral ainda recrudescidos com uma forte tendência medicamentosa, né? Pressionado, a gente até sabe por quê. E hoje, ao mesmo tempo, os médicos com um pouco mais de experiência despertando para essa medicina integrativa, para essa medicina mais aberta, mais holística, né? Eu não gosto de falar alternativa não, porque alternativa é tomar medicamento. Você escolher, né? Uma coisa ou outra, né? E o que o senhor acha que está havendo uma transformação? A tendência do novo médico é ele ter essa mente mais aberta ou ele tem que passar por essa formação medicamentosa e depois abrir um pouco mais a mente? Então, como a gente já conversou, eu não acho que seja uma coisa excludente, mas eu acho que o médico hoje, principalmente o médico mais novo, é um médico que já vem um pouco diferente, não tem mais aquela formação humanística também, no sentido de que de ajudar as pessoas como sacerdócio. Hoje os médicos novos, eles são mais profissionais no sentido assim de não tem aquela coisa de quebrar galho, sabe, aquela coisa de consultinha, de corredor, ajudar a dar uma receita, ver a pressão de fulano, do vizinho. Eles são mais profissionais, então eu acredito que eles estejam atualizando mais também, estão procurando mais essa, vamos dizer assim, essa alternativa até mesmo de trabalho, porque a gente sabe que hoje a situação do médico convencional está muito complicado, né? A falta de respeito do paciente, quem trabalha em pronto-socorro hoje sabe como é difícil você fazer o atendimento, o paciente já chega exigindo, porque ele viu no Google, quer fazer o raio-x, ele quer o atestado. Então, assim, hoje, para quem está começando, eu acredito que está muito complicado. A verdade é essa, né? Sem contar que hoje a gente tem uma das classes mais doentes, que são os médicos, principalmente questão de estresse, ansiedade, depressão.
A gente tem que lembrar que esse médico precisa trabalhar, porque precisa ganhar dinheiro para poder manter a família dele. Então, eu acredito que o médico hoje seja um dos pacientes mais doentes, no sentido que mais precisava desses novos conceitos de medicina. Você tem absoluta razão nisso e tem me feito lembrar, há muito tempo atrás eu fiz um jornal que chamava-se Jovem Médico. Era patrocinado por um laboratório bastante importante na área aqui da saúde, laboratório brasileiro, que depois foi adquirido por uma multinacional, faz parte do mercado e etc. E eu entrevistava muitos professores, né? Então, não só da questão, inclusive fiquei muito preocupado enquanto meu filhote estava fazendo a faculdade, porque além das patologias, os estudantes de medicina é o nível onde que tem os maiores suicídios, Sim. os maiores índices de suicídios ocorrem na faculdade de medicina. Primeiro que é muito difícil, eles são jovens, começam a lidar com o sofrimento humano, começam a lidar com a morte ali, né? Uma coisa meio que cotidiana, uma coisa que você perde pacientes, né? A gente como profissional de saúde nem sempre ganha, né? A gente às vezes perde os pacientes ali, né? Muitas vezes nas nossas mãos, né? Às vezes você vai atender um paciente no hospital, você vai atender pessoas que vocês estão vendo, que você olha e fala assim, perdi, né? Você não dá mais. E isso realmente exige uma maturidade, exige um certo calo de experiência e nem sempre isso é muito fácil, né, doutor? É verdade. Isso que você falou hoje é muito real. A gente está vendo o índice de suicídio muito grande na classe médica, né? Por conta, como eu já falei, essa questão de falta de respeito mesmo. O médico hoje acha que o paciente não tem gratidão. E não é só questão do dinheiro em si. Porque muitos dos médicos, pelo menos que formaram há mais de 20 anos, têm essa coisa de medicina como sendo um sacerdócio, um dom de querer ajudar as pessoas. E com essa política, né, dos governos anteriores, onde colocou o médico como sendo vilão do grande problema da saúde. Então, eu tenho assim, convivido com muitos colegas triste, desistindo mesmo da medicina, essa questão também de interferência de outros profissionais, ou seja, está muito bagunçado, né? Essa questão da saúde. Então, eu acredito que a gente precisa também, na verdade, levar essa mensagem para os nossos colegas médicos que tem solução, né? Na verdade, tem que buscar novos conhecimentos e saber que a gente não está sozinho no mundo, né? A questão também de buscar terapias para poder manter o equilíbrio. É isso que prega a medicina integrativa. É isso, inclusive o autotratamento, não ele se automedicar, mas buscando a integração com outros colegas médicos e conversando e se tratando e até se consultando, né, doutor? Sim, Baldão, você está falando uma coisa que é fundamental, que é a questão assim, médico, ele tem uma pressão muito grande em cima dele, né? É muito difícil o médico admitir que ele não deu certo, que ele está frustrado, porque a sociedade, de modo geral, cobra que o médico tem que ter uma postura, ele tem que ter um padrão de vida que muitas vezes não são condizentes. Sem contar que, infelizmente, pelo menos eu sou de cidade pequena, então as pessoas, quando vai fazer um serviço para o médico, normalmente é mais caro do que para o outro que não é médico. É um contrassenso, mas você pode perceber que isso é verdade, porque a pessoa vê o médico ali e acha, aquele ali tem dinheiro, então vamos arrancar o couro dele. E hoje a gente sabe que a realidade do médico não é essa. Eu quero agradecer a Keloa Alves, que entrou, a Valéria Paz Landim, Maria de Lourdes Steinmetz, Flávia Sandim Schwartz, Jane Godoy, Eliane Souza, Mari Gisela, Eloá Alves. Olá, doutor. Eu, como mãe coruja, adorei esse filhote. Esse filhote, imagino que seja o meu, né? Aliás, ele fez aniversário esses dias, a gente postou uma foto. Eu ganhei um grande presente de Deus, porque aos 31 anos ele estava comemorando o aniversário dele, fazendo cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa, onde ele nasceu. É uma mensagem, é uma chancela de Deus, né? Está no caminho certo. Eu entendo assim. Ele mandou uma foto dele com ele estava paramentado na sala cirúrgica e falou: olha, estou fazendo uma cirurgia no hospital onde eu nasci. Para mim foi o maior presente. Eu publiquei isso no Facebook e foi uma grande teve uma grande repercussão. Bom, vou pedir para o nosso amigo Lucas, antes de encerrar nossa meia hora aqui, o Lucas que está na Twitter, passar os nossos GCs antes que encerre a primeira meia hora da TV aberta também. Então, o Instagram, eu prometi que o Instagram ia estar no ar, com muitas notícias e informações, e está mesmo agora, @jcmaldão.acupuntura.
Está com uns posts maravilhosos, tem coisas muito legais, bacanas, inclusive uma nova linha de produtos frequenciados que iremos lançar, fitoterápicos com frequência. Coisa de gente grande, viu, doutor? Maravilhoso. YouTube, 2 canais do YouTube, o João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Esses salutes e todos os 10 anos da UTV, quase 11, e mais 1 ano e meio aqui da TV Guarulhos, estão disponíveis nos 2 canais do YouTube. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os aparelhos da Nova Ciência que nós utilizamos no nosso consultório, do RPD, que agora chegou, eu estou usando o RPD demais, maravilhado com o RPD. Tem o PC Zapper, tem o ProSync, Hidrovitalis, gerador de prata coloidal, todas as coisas que a gente utiliza clinicamente, mas que você, enquanto consumidor final, também pode ter na sua casa para manutenção da saúde. O que mais, Lucas? O site, esse aí eu estou devendo, mas eu vou arrumar, como toda promessa eu cumpro, www.jcbaldan.com.br. O que mais, Lucas? Para marcar consulta comigo, 97719-2266. 97719-2266. Mande o WhatsApp. A Roseli atende vocês aí com o maior prazer. E os cursos da Nova Ciência. O próximo módulo será no dia 21 e 22. É o mesmo dia, né? Dia 20 e 21, na verdade, o cannabis. Então, do cannabis eu vou no dia 20 e 21 provavelmente também. Mas no 21 e 22 de março, no Hotel Pestana, o módulo 6 do curso da Nova Ciência do Instituto Bem, a bioenergética dos alimentos e a nossa saúde. A bioenergética dos alimentos e a nossa saúde será o 6º módulo do curso da Nova Ciência e do Instituto Bem. Informações pelo telefone que você vê na tela, 956875835, 956875835 e o 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren. Estamos nos despedindo do pessoal da TV Aberta, do público da TV Aberta, convidando-o a assistir sempre às sextas-feiras, às 14h30, os salutes na TV Guarulhos, 14h30, na TV Guarulhos, transmitido diretamente também pela minha página do Facebook. Muito boa tarde então a todos aqui. Continuamos aqui com a TV Guarulhos. A Josilane Bubachi já está falando da indicação do cannabis do câncer. Nós vamos falar já disso. Neto Fios entrou, Marcelo Henrique Cavalcante, Angélica Rodrigues. Vamos lá então. Quando começou, doutor Cajá, a dor crônica, quais são as características? Artrite, artrose, lúpus eritematoso, as doenças autoimunes? O que é dor crônica? Como é que se caracteriza e como é que ela tem essa chancela de crônica? Vamos lá falar um pouquinho então sobre dor crônica, né? Dor crônica, para começo de conversa, já tem um problema em relação à questão de tempo. Então tem alguns autores que consideram dor crônica acima de 30 dias, e outros autores consideram a dor crônica só acima de 30 dias. Sendo que dentro da dor crônica a gente pode classificar 3 tipos de dor. A dor mais comum é a dor mista, que você vai perceber que tem um componente nociceptivo, que é no caso daquelas dores que estão relacionadas com as estruturas anatômicas, como a própria, no caso, músculo, osso, articulação. Então, quando você tem uma lesão, né, de tendinite, uma artrite, uma artrose, uma lesão muscular, uma mialgia, tudo isso é considerado como dor nociceptivo, que é o que mais a gente pega no consultório também, né? Uhum. E essa dor, normalmente, a gente classifica ela de acordo com a intensidade. Você pergunta para o seu paciente de 0 a 10, quanto que ele está sentindo de dor. Normalmente, às vezes, fala isso em torno de 8, 9, né? Essa dor, ela responde muito bem aos anti-inflamatórios comuns, analgésicos. Então, esse é um tipo de dor que aparece muito no pronto-socorro. Já o outro tipo de dor, mais difícil de diagnosticado, são as dores de origem neural, né? As neuropatias. Por exemplo, a neuropatia diabética, a própria hérnia de disco, ou seja, lesões que você vai ter comprometimento do nervo sensitivo. Às vezes por esmagamento, por compressão. E como eu falei, a dor mais comum, mais difícil de ser tratado, é a dor mista, onde você vai ter o componente tanto nociceptivo quanto o componente neural que a gente fala, né? Uhum. Aí nessas dores mista, você tem indicações assim de drogas mais potentes, e aí nesse caso que pode estar entrando também a cannabis. A dor é tão difícil de a gente definir, é uma coisa tão simples, e ao mesmo tempo, dor é uma coisa muito subjetiva. Tem paciente que você fala, por exemplo, está com muita dor limiar dele,
e de repente um outro, aquele mesmo tipo de dor, para o outro pode ser muito pouco, né? É verdade. Então, dor, na verdade, a gente, de acordo com a Associação Internacional de Dor, eles classificam, na verdade, define dor como sendo simplesmente uma sensação, né? Uma sensação desconfortável, que pode ser desde leve até uma sensação muito desagradável, levando, na verdade, o quê? Uma lesão ou um potencial lesão para as estruturas de tecido e células. Uhum. E a cannabis, quando é que surgiu o seu conhecimento da cannabis? Quer dizer, a cannabis a gente sabe que é milenarmente utilizada pelos povos antigos, os povos ancestrais. Os índios utilizam muito, não a cannabis, mas outros tipos de ervas que levam a estados de consciência alterados e etc., inclusive como processos de cura, né? E a cannabis surgiu na sua vida quando, doutor? Assim, na verdade, a cannabis, para mim, surgiu muito recentemente. Na verdade, foi até uma curiosidade, porque o ano passado nós trouxemos para São Paulo o primeiro evento de psiquiatria integrativa. E nesse evento a gente convidou a doutora Carolina Nossetti para dar 2 palestras. Que, aliás, esteve em nosso programa aqui. Quem tiver interesse pode clicar, doutora Ana Carolina Nossetti, tem entrevista dela disponível no Salutes. Desculpe cortando. Então, a doutora Ana Carolina deu um show, né, sobre cannabis. E daí, então, surgiu o interesse de a gente estar estudando um pouquinho sobre esse assunto, embora seja um assunto, assim, de pouco conhecimento para a maioria dos médicos, mas a gente vai ver que cannabis é uma coisa muito antiga, como você mesmo falou, né? Pra eu ter uma ideia, foi a primeira planta cultivada há cerca de 12 mil anos atrás. Então, é muito tempo. Que povo que 12 mil anos atrás era o Egito? Não, na verdade, não sabe ainda exatamente, mas os povos antigos, 12 mil anos atrás. Agora, o que a gente tem mesmo na escritura, aliás, o primeiro farmacopeia, né, do mundo, que é da China, que chama Pentes Xin, lá já tinha o uso da cannabis para fins medicinal e fins espiritual. Naquela época eles usavam para as doenças de origem reumáticas, no caso de doenças da mulher também, né, que eles chamavam na época, as doenças ginecológicas, também no caso de malária, para você ter uma ideia, há 4 mil anos atrás esse tipo de uso, né? 4 mil anos se utilizava cannabis para tratamento fins de malária. Medicinal e fins espirituais também, fazer parte de alguns cultos, né? Uhum. E também na Índia, também nessa mesma época, também já se utilizava já, inclusive na Índia a cannabis é considerada como um presente divino, um presente de Deus para os homens. Tanto é que quando lá tem uma festa muito grande para eles poderem estar homenageando a deusa Shiva, que é uma deusa considerada a deusa da destruição e da restauração. Então lá eles, por exemplo, comemoram usando uma bebida muito famosa que chama Band, se não me engano, que é o uso de leite, que a gente condena, né? Junto com a maconha, que na verdade é o cannabis, e também bolinhos feitos com cannabis, para você ter uma ideia. Até hoje tem essa grande festa lá, de proteção, na verdade, de agradecimento, né, à deusa Shiva. A cannabis, todo mundo sabe que tem ela vem da maconha, né? O pessoal fala da maconha e aí o pessoal tem uma visão preconceituosa, enfim, ninguém está fazendo apologia aqui à liberação das drogas, né? Da maconha, de se fumar maconha e etc. Mas o que a gente sabe que o CBD, ele não tem o THC para uso medicinal, é isso mesmo, doutor? Não, na verdade é assim, ó, a maconha, né, que é a cannabis sativa, ela tem alguns, que a gente poderia falar, dentro da sua composição química, a gente tem os THCs, né, que é o tetrahidrocannabinol, e tem também os canabinoides, na verdade 2 tipos, né, o CBD e o CBN, tá. O canabinol e o cannabidiol. Então, o THC, ele tem uma das suas características, ele tem propriedade psicoativa, ou seja, alucinação, né? Pode causar dependência. Já o CBD, tem uns CBDs que têm uma afinidade também um pouquinho menor, na verdade, de psicoativa, e tem uns canabinoides que não têm ação nenhuma psicoativa. Atua mais no sentido, mais na questão da imunologia e do sistema nervoso central. É isso, o que ele faz? Porque hoje o medicinal, pelo que eu entendo, a cannabis medicinal, ela é desprovida do THC e tem um efeito particularmente na área da medicina mesmo, para a imunidade, para tratamento de diversas patologias, inclusive no tratamento da dor, né, doutor? Não, na verdade assim, ó, a gente tem, quando a gente fala de cannabis medicinal, o termo não é que cannabis está relacionado só ao canabidiol, porque a gente também usa o THC.
tem patologias que só respondem com THC. Alzheimer, por exemplo. Alzheimer, as doenças de um modo geral do sistema nervoso central, você responde melhor usando, às vezes, uma porcentagem maior de THC Do que e o menor de CBD. CBD. Tem gente que não se dá bem, por exemplo, com CBD, tem que usar THC. Porque isso é uma resposta individual de cada pessoa. Inclusive mulheres, por exemplo, na faixa mais jovem, que estão com os hormônios um pouco alterados, principalmente os estrógenos, ele tem uma maior afinidade com os CBDs. O CBD responde melhor ainda. Com o estrógeno. Com o estrógeno elevado, mulher mais jovem, né? Uhum. E para tratamento de dor, o que se usa? Como é que se usa o canabidiol? Então, na verdade, vou contar um pouquinho da história, na verdade, do cannabis aqui, na verdade. Nos Estados Unidos, em 1900, na verdade, até 1870, mais ou menos, já tinha indicação de uso de cannabis para dor crônica nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. 1870. Porque a história de cannabis é muito antiga, né? Porque são mais de 150 anos, um século e meio. na Europa, quem trouxe foi o Napoleão Bonaparte. Quando ele invadiu o Egito, ele pegou as plantinhas, ele levou 2 médicos, né? Que pegou a planta, trouxe para a Europa, estudaram as propriedades, e aí descobriram que ela tinha propriedade medicinal, inclusive para dor. Então, desde essa época, já se utilizava a cannabis com finalidade terapêutica. Só na década de 60, que depois que, por atos de rebeldia dos jovens, que eles usavam muito maconha no sentido de recreacional, que teve uma lei que acabou fazendo uma convenção, na verdade, nas Nações Unidas, que proibiu a maconha mesmo como uso recreativo, né? Mas, inclusive, nos Estados Unidos, em 1870 e pouco, se não me engano, teve uma lei federal autorizando os médicos a prescreverem cannabis com finalidade terapêutica. Só que precisava depois enviar essa autorização para o setor de narcóticos nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia que não é uma conversa agora, né? Nós é que estamos falando sobre isso agora, mas há muitos anos já se usa com essa finalidade. E aqui no Brasil hoje, em que pé anda a medicalização, a receita, enfim, a utilização da cannabis hoje, francamente, em relação aos pacientes? Como é que está isso hoje? Então, antes tinha aquela questão de você ter aquela parte burocrática, você tinha que fazer um preenchimento, um laudo, mandar para a autorização da Anvisa, depois importava o produto, só depois que o paciente podia usar. Hoje, com essa nova mudança, o que se pode fazer, pode importar a matéria-prima e você já pode prescrever direto, não tem mais essa burocracia. Mas o que o pessoal tem brigado bastante no Brasil é pela liberação do cultivo da planta, para poder extrair e se tornar uma medicação mais barata. Então é isso que é a discussão hoje lá no Senado. Né? Mas hoje a prescrição ela é liberada, inclusive liberada, né? Em casos de doenças refratárias, né? O caso de câncer mesmo, as doenças terminais. Aliás, tem uma pergunta aqui sobre câncer que é da Josilaine Bubashi. Qual a indicação do uso da cannabis no câncer? Para todos os tipos de câncer, tem alguns que eles são mais direcionados, né? O pessoal fala, fosfetanolamina, funciona muito bem, mas para alguns determinados tipos, não tem mesma resposta para outros. Então a gente precisa parar com essa história de querer colocar tudo em quadrinho, né? Fosfetanolamina cura câncer, cura alguns tipos, outros não. Ozonoterapia é maravilhosa e cura câncer, cura. Em alguns são mais assertivos, outros não penetram da tal maneira. Como é que funciona a questão da cannabis? Como é que funciona isso, doutor? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz isso, porque assim, ó, as pessoas que têm câncer, né, eles querem algum medicamento que curam. E, na verdade, o cannabis não vai curar. A gente não pode prometer cura para ninguém. O que o cannabis vai fazer vai melhorar a qualidade de vida daquele paciente portador de neoplasia. Sim. No caso do paciente que é portador, normalmente tem dores lacinantes, dores muito fortes, tem a questão de vômito, né, durante o tratamento de quimioterapia. Então, com o uso do CBD, o que você vai ter é uma melhora. Esse paciente vai suportar uma quimioterapia melhor, porque ele não vai ter essa questão de vômito e a questão de dor também, entendeu? Mas então ele é indicado para todos os tipos de neoplasias, não especificamente algum tipo, porque a gente, na década de 90, foi descoberto que, na verdade, a gente tem o nosso sistema endocannabinoide, né? Então esse que foi o grande boom, porque depois da década de 60, os médicos passaram a não prescrever mais cannabis por questão de proibição. E aí depois, como na década de 80, 90, como descobriram que o nosso organismo possui receptores, né? CB1 e CB2, que aí surgiu essas novas pesquisas, esses novos tratamentos.
Uhum. Tá? E a cannabis hoje ela pode ser utilizada para, além do tratamento da oncologia, quais outras áreas da medicina que a cannabis pode ser aplicada cotidianamente? Por exemplo, dentro da psiquiatria, muito utilizado para ansiedade, aqueles quadros de depressão severa, caso de Alzheimer também, caso de doença de mal de Parkinson, ou seja, qualquer doença degenerativa, você vai ter uma melhora da qualidade de vida desse paciente. Inclusive ligado às glândulas endócrinas, como, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto e outras, como a diabetes? Sim, mas a gente tem que lembrar que essas doenças que são mais tradicionais, você acaba usando o tratamento convencional. Convencional. A gente entra com CBD, com THC, quando você tem refratariedade do seu tratamento, né? Não é a primeira droga de escolha que você já vai, o paciente tem uma doença, você vai lá e já vai estar com a CBD. Não, você está indicado, mas em caso de refratariedade. Mas você poderia utilizar também, porque ele funciona muito bem como anti-inflamatório. E lembrando que o CB2 ele está presente praticamente no corpo todo, né? Na periferia, principalmente o baço, o pessoal da acupuntura que gosta de tratar baço, né? Uhum. Então é muito bacana se tiver com CBD também, porque ali o baço, por ser um órgão de defesa, então o CBD2 ele ajuda muito na questão das doenças imunológicas, né? O baço para a medicina tradicional chinesa é o órgão principalmente ligado ao sistema imune. Quando a gente quer ampliar a imunidade do paciente, a gente trabalha com o meridiano do baço pâncreas, principalmente. E poderia associar ao uso da cannabis para ampliar o resultado da acupuntura, doutor? Sim, Com sem certeza sim, dúvida, com né? certeza, para melhorar a imunidade, né? Lembrando que o CB1 tá muito presente, né, no sistema nervoso central, então você também pode utilizar nos quadros de ansiedade, caso de obesidade também tá usando bastante, não para emagrecer de um modo geral, mas aqueles pacientes que têm compulsão, né? Porque como ele age ali no centro da fome, também ajuda muito. Inclusive uma da medicação antiga que chamava Compria, né? Rimonabam, não sei se você tem conhecimento, ele é a base de cannabis também. Não, Só que ele foi proibido foi justamente proibido. por conta disso. Agora, eu sempre deixo meus convidados aí com a calça curta pendurada na... Se prepara. Eu estou até sendo seu amigo preparando para que você Já para possa se pensar antes, né? preparar antes. É uma pergunta que não quero calar e eu sou frontalmente contra o tratamento que se faz com as crianças com síndrome do pensamento acelerado, TDAH e etc. Principalmente com essas drogas que são absurdamente, né? Está se medicalizando cada vez mais as crianças mais cedo. Nesses casos, TDAH, síndrome do pensamento acelerado, da ansiedade, mesmo para crianças, a cannabis poderia ser útil. Então, sem dúvida poderia ser útil. Tem a questão... Pode ser útil, Pode né? ser útil. No caso do espectro autista, né, do TEA, também está sendo indicado. Mas tem que lembrar que cannabis, ainda a gente tem poucos estudos em relação às crianças. Então a gente tem que ter mais parcimônia e tomar cuidado nessa prescrição. Porque a gente tem que lembrar que no caso não a cannabis medicinal, mas a planta, né, ela pode desenvolver doenças psiquiátricas em pacientes que já têm uma tendência. Então, como a criança você não tem ainda um perfil do que vai ser ali, porque muitas doenças psiquiátricas acabam se desenvolvendo durante a adolescência, então a gente precisa tomar mais cuidado na questão da prescrição para a criança. Essa é uma sinuca de bico, né, doutor Cajá? Porque assim, ou a ciência precisa de exemplos para que se desenvolva novas tecnologias, novas técnicas, novas abordagens e utilização de medicações, ou a gente fica parado no tempo esperando que a ciência avance a partir do quê? A ciência, como a gente conhece, no nível newtoniano, é baseada na atividade e na resposta, atividade e na resposta. Então, eu preciso realizar testes. Então, se eu não posso realizar testes porque eu não sei o que vai acontecer, a ciência acaba não evoluindo e aí parece que a gente fica um pouco tanto quanto amarrado. Sem dúvida. Realmente a gente precisava estar fazendo mais estudos, mas estudos humanos precisam passar por testes, por fases, né? Então, normalmente o que se aprova é fazer no animal e depois fazer o uso terapêutico, né? Sexta-feira e sábado, 20 e 21 de março, haverá um grande simpósio internacional. O Dr. Benedito Cajá é um dos coordenadores desse simpósio internacional. O que vai ser esse evento? Espera um pouquinho, Lucas, daqui a pouco a gente põe o Lucas vai nosso colocar o slide. Vamos lá. Então, no dia 20 e 21 desse mês agora de março, em São Paulo, no Hotel Cadoro, nós vamos estar fazendo o simpósio internacional de cannabis medicinal.
E dor crônica, onde nós vamos trazer também vários especialistas aqui da USP, né? Alguns professores de lá, tem um geriatra que vai estar falando da experiência dele de cannabis em relação à geriatria. Temos também um pesquisador da Holanda, que foi um grande estudioso da cannabis desde 2001, que é o Dr. Arno, que ele tem um centro de pesquisa lá, vai estar vindo aqui para poder nos ensinar em relação à experiência dele, em relação tanto da prescrição quanto do cultivo, para poder estar nos ajudando e a gente cada vez desenvolvendo mais, trazendo esse tema de tanta relevância para o nosso país. Então é gente de peso na Gente área. de A doutora peso. Ana vai estar presente? A doutora Ana Carolina, acho que ela tem compromisso no Sul, ela não pôde estar presente com a gente, mas nós temos a doutora Eliane Nunes, né, que é uma psiquiatra também, muito estudiosa do assunto, que vai estar também dando uma palestra no sábado, e tem também alguns professores da Augusto, como eu tinha falado. O evento é só para médicos ou é para a comunidade em geral? O público-alvo realmente são os médicos que, no Brasil, são os únicos que podem prescrever. Mas o evento é aberto para todas as pessoas que gostam do tema, que estão estudiosos, pesquisadores. A gente vai estar com um público bom, se Deus quiser. Então é isso. Tá vai ser convidados. Então no Hotel Cadoro, que fica na Rua Augusta. Pode passar o slide agora, o Lucas, por gentileza. Então é no Hotel Cadoro, ali ó, é o Dr. Arno Hazekamp. Dr. Arno Hazekamp, tem o Dr. Mário Jorge também, a doutora Eliane Nunes, o Dr. Norberto Coimbra. Dr. Paulo, e tem o Dr. Paulo Camisa, que é o geriatra que eu falei. Tem mais slide ou é só esse aí? Tem mais slide, tem um slide do simpósio mesmo. Dia 21 e 21 de março, a programação, 20 de março. Começa logo cedo falando sobre dor crônica, depois a introdução à cannabis plant, depois o coffee break, abordagem geriátrica. Aí tem um lanche, a história da medicina, o que há de mais moderno na história da medicina da cannabis, farmacologia, aspectos da farmacologia. No final a gente vai ter uma mesa redonda também com perguntas e respostas. Muito interessante. Os receptores de serotonina, né, os efeitos do A doutora Eliane vai falar sobre a experiência dela, né, o desafio da clínica com cannabis medicinal, a odisseia dos 300 casos. Nossa. Então ela tem muita experiência, Muita experiência mesmo. Vamos falar também da demência também, que é outra grande indicação de cannabis, né, nas doenças neurológicas, no Alzheimer. Passa o primeiro slide para mim, por gentileza, Lucas. As pessoas interessadas, então, como é que faz para ter mais informações aí? Vamos passar o primeiro slide, isso. É esse aí, né? É esse aí. São Paulo, 20 e 21 de março de 2020. Mas qual informação? Como é que as pessoas pedem informação? Então, na verdade, tem um link lá para entrar, mas o pessoal pode também me ligar também no telefone 35 991 60 0449. Nossa, repetindo, 35 991 60 0449. Mais uma vez, 35 991 60 0449. Esse é o teu celular direto? Esse é o meu celular direto. Tem uma estimativa de público, doutor Cajá? Então, a nossa meta era 80 pessoas. A gente já está quase atingindo esse número, graças a Deus. Pode aumentar mais, se precisar? Pode aumentar mais, tem espaço lá. Inclusive, vai ter tradução simultânea também. Sei. Isso é importante, né? Claro, claro. Então, é isso. Então, é importante, já que é aberto para não só para médicos, mas para outros públicos, né? Obviamente que tem muita gente com interesse. Nós tivemos aqui vários médicos que vieram aqui com filhos autistas, por exemplo, doutora Poliana Castro, doutora Geisa Quental, que vieram aqui nos dar entrevista, que têm filhos com autismo, que fazem vários tratamentos diferenciados, né? Inclusive usando o canabidiol, usando a naltrexona em baixas dosagens, né? E tem uma série de ácido alfa-lipóico, tem uma série de novas técnicas e tecnologias aí que podem ser adotadas com sucesso para esses problemas crônicos em que a medicina alopática, infelizmente, chega num determinado limite e não avança. E essas novas técnicas surgem como um novo horizonte, doutor. Sim, com certeza. Para poder melhorar a qualidade de vida do paciente. Melhora a qualidade de vida e até a possibilidade de cura. Possibilidade de cura. Hoje a gente sabe que o autismo tem um componente muito importante de uma inflamação intestinal. E aí a gente tem que... O câncer também, aliás, todas as doenças
né? Os chineses falam, tudo começa pelo intestino há 5.000 anos. Né? O Tai Chi começa com a abordagem de você colocar as mãos, 3 dedos abaixo do umbigo, que é para você fortalecer tua consciência visceral. Né? Quer dizer, tudo começa nos intestinos. O intestino delgado é um elemento fogo que é acoplado do coração, que é a sede do Shen, que é a sede do espírito no homem. Olha a importância do intestino. Sim, com certeza. Então, você tirando glúten, leite e açúcar de uma criança autista, você vai melhorar os ataques de agitação. Ah, sim, com certeza. Os ataques, vai melhorar também a cognição, né? E a gente também tem uma experiência com alguns pacientes que estão no espectro autista, onde a gente faz também a nossa terapia lá com o Bemer, não sei se você conhece. Sim, conheço o Bemer. O Bemer, a gente resolve também essa questão do intestino, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que hoje praticamente todas as doenças têm 2 componentes, intestino e cérebro. Ou é estresse ou a somatória dos 2. Né? Não é à toa que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro mesmo. Né? Não, a tríade, né, endócrina, que a gente leva em consideração, inclusive na minha prática clínica, é intestino delgado, que é o responsável pela inteligência da assimilação dos nutrientes, baço e pâncreas, que, né, insulina, rins, que é adrenalina, né, tireoide e hipófise. Sim. Né? Você pegar essa cascata endócrina e a reformulação alimentar, você já tem um ganho no processo de tratamento muito grande. Repito, né, o que é mais difícil do consultório, não sei qual a experiência do Dr. Benedito Cajá, mas a gente sempre tem uma dificuldade no consultório de que era aquela pergunta clássica do Hipócrates, né? Pergunte ao seu paciente se ele está disposto a abrir mão das crenças e dos costumes que o levaram a ficar doente. Se não alterar isso, a patologia vai ser simplesmente calada por um determinado período, mas não vai se buscar uma transformação da própria raiz, da própria vida e, portanto, a patologia vai permanecer. Concorda comigo? Concordo demais. E ainda acrescento também que eu acredito que a patologia seja uma oportunidade da gente estar repensando a nossa vida, né? Inclusive essa nova visão em relação à neoplasia, o câncer, né? O professor José de Filipe sempre fala o seguinte, que o câncer tem que ser visto hoje como uma doença crônica. Na verdade, é uma célula que está doente e que precisa de tratamento. Ela não precisa ser extirpada, precisa ser eliminada. Exatamente. Né? Então, eu tenho tido também essa visão e a gente tem tido boas respostas. Inclusive, o próprio paciente ele fica mais motivado para estar lutando ali para poder estar melhor, né? A família também. Então, eu acredito nessa interação, né? Mente, corpo e até espírito, né? Com certeza. Tanto que a gente diz que lá a missão da minha clínica, a gente coloca que é harmonia entre beleza, corpo e mente. Então a gente tem que estar em equilíbrio, buscar essa homeostase, né? Sim, sim. Aliás, você falou do Dr. José Filipe, é um amigo nosso aqui do nosso programa, tem várias entrevistas com ele, ele vira e mexe, aparece aqui. E a gente brinca muito, porque são 2 italianos falando aqui, que falta, daqui a pouco falta até espaço. Outro. Começa a bater um no outro aqui, porque parece que tá os 2 brigando. Não, só estão conversando amistosamente, mas parece que é uma luta de boxe. Parece que o Lucas providencialmente providenciou o GC dos seus contatos. É isso, Lucas? Você pode colocar, então, os contatos da clínica do Dr. Benedito Cajá. Temos aí o GC disponível ou não? Dr. Benedito Cajá está lá, ó, 035... 3623-5790. Não, tá 09, tá tá errado, 09. É 90. Esse é o telefone da clínica e o celular da clínica também ali. É o 35 9165 99165 1948, é isso? Exato. É um pouco longe a TV aí, mas está lá. Dr. Benedito Cajá. Mostrando que a gente tem mais de 40 anos, né? Porque o olho do humano é um dos olhos piores que tem na escala animal, né? É verdade. Acima de 40 anos já dá problema, presbiopia. É verdade, é verdade. Dr. Benedito Cajá, é um prazer conhecer, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado aí pela sua entrevista, pela sua benevolência, pela sua disponibilidade em compartilhar a sua história, suas pesquisas, a sua própria transformação, né? Porque a gente, enquanto terapeuta, enquanto médicos, a gente, né? Eu gosto muito do Jung, né? Que fala que do arquétipo do médico ferido, né? Os pacientes acabam trazendo um pouco das nossas próprias feridas para serem tratadas, né? Sim. E a gente tem que ter essa humildade e participação nessa vivência que é auxiliar a humanidade
a transformação do estado de consciência. O Salutes existe há quase 11 anos na UTV, 1 ano e meio aqui na TV Guarulhos, com este propósito, né, de unir as medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na área da saúde e das terapias integrativas hoje, no sentido da melhora da própria humanidade. E o assunto cannabis, sem dúvida nenhuma, é uma dessas técnicas, uma dessas novas abordagens que caminham para isso. Isso. Eu quero também aproveitar e agradecer a sua audiência também, e mais uma vez reforçar o convite para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essa planta tão maravilhosa que é o cânhamo da Índia. Que é o cannabis. Que é o cannabis, que é a cannabis sativa, né? Então, dia 20 e 21 de março, aqui em São Paulo, no Hotel Cadoro. Estão todos convidados. E mais uma vez, obrigado e parabéns pelo programa, viu? E pela contribuição que você faz para nós aí na medicina. Essa é a nossa missão, doutor. Essa é a nossa missão. Eu agradeço, então, a audiência de todos, convidando vocês a segunda-feira na UTV. O programa vai ser um pouco mais cedo, ao meio-dia. O Xerec me ligou há pouquinho tempo agora, pedindo para adiantar meio-dia. Nós vamos responder uma série de dúvidas que vêm sendo criadas, perguntadas no YouTube, e que por falta de tempo hábil a gente não tem tempo de responder. Então nós vamos pegar uma série de dúvidas de todos os nossos internautas, nossos amigos, nossos pacientes, nossos amigos médicos, terapeutas e etc. Vamos elencar as principais dúvidas e vamos responder tudo ao vivo na segunda-feira. Se puder participar, a partir do meio-dia estaremos ao vivo na UTV, também pela minha página do Facebook. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, viu, mais uma vez. Muito obrigado mesmo, viu? Então, até segunda, meio-dia, nas outras segundas, 12h30, e sexta aqui, 14h30. E assim vamos. Até sexta, até segunda, até sexta, até segunda.